Olha só, gente, o mês de agosto é dedicado à conscientização e combate ao câncer de pulmão. Por isso, ele é o Agosto Branco. E a iniciativa chama a atenção para os perigos do tabaco. Veja agora no quadro Saúde Preventiva. Depois de um acidente doméstico, Cecília procurou um médico. Após realizar uma tomografia do tórax por conta da queda, um susto. Ela descobriu que estava com câncer de pulmão. Descobri e fiquei fazendo as tomografias de 3 em 3 meses. Depois o médico falou para mim que eu podia fazer de 6, porque não estava crescendo muito. Mas aí quando ele deu 13 milímetros, aí eu resolvi operar. Embora nunca tenha fumado, o marido e o chefe eram fumantes, o que tornou a aposentada uma fumante passiva. O meu marido fumava muito em casa, apesar dele ser médico, ele fumava muito. E eu também no trabalho, que eu trabalhava no Ministério da Fazenda, e aí então o meu chefe gostava muito de fumar charuto. E ele vinha para nossa sala conversar com charuto. E eu falava, vai sim, saindo da nossa sala com esse charuto aí. Ele disse, isso é charuto tudo bom. Ele disse, não tem charuto nada bom, porque é fumo. E fumo faz mal à saúde. Na tentativa de trocar o cigarro convencional por uma opção supostamente menos agressiva ou simplesmente por ter o cheiro e gosto mais agradáveis, o cigarro eletrônico se popularizou no país, especialmente entre os jovens. Um estudo do Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica revelou que o número de usuários de vapor no país quadriplicou entre 2018 e 2022, passando de 500 mil para mais de 2 milhões de usuários. O Distrito Federal é a unidade da federação com mais consumidores, passando de 0,8% da população adulta para 4,5%. Os estudos com relação à utilização dos cigarros eletrônicos ainda são recentes, mas já mostram as consequências dos vapers. Eu vou conversar agora com o oncologista Márcio Almeida, que vai dar mais detalhes sobre isso. Inclusive, doutor, já perguntando sobre um dos principais mitos. Muita gente acaba migrando do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, considerando que é mais saudável, mas não é bem assim, né? Não, muito pelo contrário. A ideia dos vapers, esses cigarros eletrônicos, foi que um aparelho moderno, que não tem combustão, então teria menos liberação de substâncias químicas, com cheiros agradáveis, saborosos, com frutas. Então, todos esses fatores que, teoricamente, são mais modernos e mais agradáveis, eles escondem a toxicidade desse aparelho. O aparelho de vapor, ele libera várias substâncias químicas que são muito irritativas, muito tóxicas para o pulmão. E esse quadro leva a doenças como fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica precoce no paciente jovem, inclusive casos de câncer de pulmão, e tem casos até de pacientes jovens que já foram submetidos a transplante pulmonar por causa de quadros agudos dessa substância tão tóxica utilizada pelos vapers. Doutor, há também a consequência de outras doenças relacionadas ao vapor, por exemplo, doenças cardiovasculares? A doença cardiovascular é também relacionada ao próprio pulmão. A fibrose pulmonar aumenta o esforço cardíaco, então acaba tendo consequências cardiológicas também para esses pacientes. E não só isso, o alto grau de dependência que os vapers causam pelo alto nível de nicotina que tem no vapor, causa mais dependência química, psíquica e aumenta a dependência desses produtos. Doutor, há também a aproximação da utilização dos cigarros eletrônicos com os jovens. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação e como esses jovens estão mais cedo tendo doenças pulmonares, doenças também cardiovasculares por conta da utilização do cigarro eletrônico. Então, os cigarros eletrônicos têm um grande problema que, pelo acesso muito fácil ao jovem, que a gente vê que hoje em dia os influencers digitais, os artistas jovens, cantores, jogadores de futebol, usam isso com muita naturalidade, que isso influencia muito a população jovem. E quanto maior o uso nessa população jovem, mais o risco de fibrose pulmonar. Então, a gente tem aumentado muito a incidência nessa população jovem do consumo desses cigarros eletrônicos. E o que a gente recomenda hoje em dia é uma comoção maior da própria sociedade, dos órgãos fiscalizadores, que proíba não, ele já é proibido no Brasil, mas que aumente a informação para a população dos riscos graves que os cigarros eletrônicos podem causar. Doutor, e para aquela pessoa que já é fumante,
quais são as dicas, as recomendações para aquela pessoa que quer parar de fumar, seja o vapor ou o cigarro convencional? Bom, a primeira coisa para a gente parar de fumar, a gente fala, é a vontade do próprio indivíduo. Então, a pessoa tem que estar motivada a parar. Ela estando motivada a parar, ela tem que saber que é difícil, que é um esforço muito grande e a gente tem que ter o apoio da família, de amigos. E hoje em dia, inclusive, o próprio Serviço Público de Saúde de Brasília tem campanhas para evitar o tabagismo, com liberação de medicamentos psiquiátricos que ajudam o controle da ansiedade para continuar fumando, acompanhamento psicólogo, psiquiatra. Então, todo esse suporte existe na rede pública de saúde, ou procurar um médico pneumologista ou psiquiatra, que são os médicos especializados nessa parte de cessação do tabagismo. Mas parar o cigarro o cigarro e o cigarro eletrônico são importantíssimos para a saúde, lembrando que até 90% dos casos de câncer são causados pelo uso de cigarro.